Oi, gente. E aí, gostaram da primeira aula? Aprenderam com ela? Vão colocar em prática? O conhecimento adquirido, ele só é útil se for colocado em prática. Vamos lá então agora para a nossa segunda videoaula, que fala sobre a gestão dos conflitos, né? Os conflitos internos dentro da associação. E dentro desse tema, Demerval vai estar falando sobre a questão do papel das lideranças na gestão do conflito, o que causa os conflitos, né? Como é que eles surgem, como solucionar esses conflitos, como fazer a gestão desse conflito. Então, todas essas orientações vocês vão receber agora nessa segunda videoaula. Vamos lá, então, dar continuidade. E agora vamos partir para o bloco 2, né? O segundo subtema, que são conflitos internos na gestão da associação. Esse bloco a gente vai conversar um pouco sobre os atritos, né? As divergências, os conflitos que ocorrem dentro de uma associação. E vocês sabem disso, vocês sabem que em qualquer associação, em qualquer espaço coletivo que tenha gente, né, tem ideias, né, tem emoções e tem conflitos. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, a gente vai conversar um pouco o que é gestão de conflitos, né, como é que isso ocorre, como é que deve ser feito. Vamos conversar também qual a importância da gestão de conflitos nas organizações, como funciona a gestão de conflitos, qual o papel do líder ou da liderança na gestão de conflitos, quais são as principais causas de conflito nas organizações, como fazer uma boa gestão de conflitos e como evitar conflitos nas organizações. O que a gente vai fazer aqui vai ser uma conversa um pouco mais superficial, porque não dá para a gente detalhar tudo, né, sobre conflito, porque precisaria de ter um curso específico, uma pessoa que trabalha totalmente com conflito. Então, vamos entrar aqui na primeira parte, que é a gestão de conflitos. A gestão de conflitos é uma área que se responsabiliza pela conciliação entre duas ou mais partes com interesses opostos, a fim de alcançar uma solução vantajosa para todos os envolvidos. A gestão de conflito está muito ligada à gestão empresarial, que não é o caso aqui. Nós estamos falando de associações. Mas é importante dizer que a gestão de conflito é um instrumento que colabora para a harmonia e para o progresso das organizações, tanto pública, como privada e da sociedade civil. Os três setores da sociedade conhecido hoje, né? O primeiro setor é as organizações públicas, o segundo setor as organizações privadas e o terceiro setor as organizações da sociedade civil. Nós estamos falando aqui com o terceiro setor, como associação. Então, assim, acontece numa empresa pública, acontece numa empresa privada, acontece em uma associação, em níveis diferentes, mas os conflitos aparecem. Aparece a partir dos interesses dos associados ou dos empregados, dos patrões, mas aparece, sim. Então, assim, é importante refletir que o conflito, ele nasce da diversidade de ideias. Então, se tem muitas ideias, se tem gente ali naquela associação, vai ter ideias diferentes. Então, ele vai surgir justamente na diversidade de ideias. Quando bem administrada, ou seja, quando os dirigentes conseguem administrar essas ideias, a tendência é elevar a criatividade do grupo e a oportunidade de inovação dos grupos de trabalho. Ou seja, tem que dar importância ao conflito, não ver o conflito como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, né, que pode, a partir daquele conflito de ideias, você conseguir, né, que o grupo tenha criatividade e a partir dali possa até surgir uma oportunidade para melhorar a associação. Então, temos que ficar atento, né, sobre essa questão do conflito na associação. Qual a importância da gestão do conflito nas organizações? A gestão de conflitos é fundamental para a convivência harmônica entre os associados e a administração dos valores dentro da associação. Qual é o ativo mais importante da associação? São as pessoas. O ativo valoroso da associação chama-se pessoas. Então, os dirigentes têm que preocupar com essa gestão de conflitos, porque é fazendo uma boa gestão que vai ajudar na convivência
entre os seus associados. É importante lembrar que onde há pessoas, há emoções, e onde há emoções, há conflito de ideia, porque imagine se eu tivesse uma ideia, uma associação. Não pode, é preciso que todos tenham suas ideias e os dirigentes vão estar discutindo aquelas ideias para chegar a um consenso. Conflitos internos na gestão da associação, como funciona a gestão de conflitos, né? Como é que funciona essa gestão? Então, aqui eu vou falar um pouco do perfil de cada dirigente em cada situação, na situação de conflito. Tendo um conflito na associação, qual o perfil do dirigente? Tem vários perfis aqui. E aí, você que está participando dessa conversa vai analisar em que perfil você se encontra, porque gestão de conflito é um processo. É aos poucos, as pessoas vão se conhecendo e vão se qualificando nesse processo e conseguindo realmente chegar à solução dos conflitos. Bom, o primeiro perfil aqui, ou postura de alguns dirigentes é essa, é evitar o conflito. Na condição dos trabalhos, a liderança procura fugir do conflito, né? Adiando, não reconhecendo que é um conflito, que é um atrito, né? E muito menos preocupado em solucionar aquele problema. Então, assim, é um perfil de algumas lideranças que tenta evitar o conflito, fugindo dele, né? Não reconhecendo o conflito e muito menos a possibilidade de solução. Você se encontra nesse perfil, então é bom refletir. Um outro perfil, amaciar. Tem liderança que tenta apaziguar o conflito, dando outra alternativa como válvula de escape, como uma alternativa que não vai resolver o conflito, e vai acabar empurrando com a barriga aquele conflito que não se resolva, não se discute, não chega a um entendimento na associação. Então, assim, é a liderança que fica amaciando, que fica passando a mão pela cabeça, empurrando e não resolve. Também é importante refletir se você, como liderança, está também nessa etapa. Um outro perfil é de imposição, é aquela liderança que impõe. Aquela liderança que se vale da condição de ser liderança e acaba, né, se impondo soluções vantajosas para si, sem considerar opiniões dos demais. Ou muitas vezes tomando partido daquele conflito e ajudando a definir a favor de alguém e que realmente atenda aos seus interesses. Então, é uma situação complicada, porque a imposição não ajuda no crescimento da associação, porque não considera as opiniões dos demais. Então, é importante também refletir se as lideranças estão nessa fase de imposição. Bom, tem mais duas fases aqui, que é de negociação e integração. Essas são as fases que realmente, na negociação, por exemplo, quando a liderança busca uma solução mais equilibrada daquele conflito, buscando a forma de que todos cedem para acabar com o conflito, que as partes acabam se cedendo, ouvindo um ou outro, para chegar a um consenso, acabar com aquele conflito. Então, tem que ter essa postura de negociação, de diálogo, de ouvir, né, de ouvir as partes, né, para poder realmente chegar ao entendimento e um encaminhamento daquele conflito. Uma outra postura é integrar. Procura formar um ambiente acolhedor para os diversos pontos de vista, ou seja, você tem que ouvir os diferentes pontos de vista, incentivar a troca de ideias entre as partes e argumentos até alcançar uma conclusão que faça sentido para todos, né? Procurar confrontar os problemas para evitar recorrência de debate. Então, assim, se tem um conflito, vamos negociar esse conflito, vamos resolver o conflito, procurar a solução e encaminhar para que realmente esse conflito não fique voltando frequentemente nos debates, nas assembleias da associação. Bom, qual é o papel da liderança na gestão dos conflitos? Aí é que a gente vai aprofundar um pouco mais, né, o papel da liderança. A gente falou de algumas posturas, de algum perfil, mas o papel mesmo. Primeira coisa que a liderança tem que fazer é identificar o tipo de conflito. É um conflito pessoal ou é um conflito relacionado à associação, ou um conflito organizacional? Essa é a primeira questão. Ver o conflito como uma oportunidade de crescimento da associação. Ele não pode ver o conflito como uma coisa negativa. O conflito, sendo solucionado de maneira equilibrada, ele pode trazer um crescimento para a associação, sim. Então, o dirigente precisa gerenciar as divergências, impedindo que elas tornem-se proporções grandes, né?
Então, se o conflito ele é pequeno, é um atrito, resolva logo, porque se não resolver logo, aquele ali vai crescendo igual uma bola de neve e toda vez aparece na associação e acaba se tornando uma coisa muito grande, de proporção enorme, e fica até difícil dos dirigentes tentar ajudar ou mediar e resolver aquele problema. O dirigente ele tem que ser mediador, ele não pode tomar partido das questões e ele tem que fornecer o auxílio necessário para que os envolvidos no conflito cheguem a uma conclusão válida. Então, ele está ali para mediar e contribuir na solução daquele conflito. Né? Ele não pode tomar partido, achar que o fulano tem razão e o cicrano não tem razão. Ele não está para ver essas questões, né? O que está certo e o que está errado. Ele está ali para ajudar a um entendimento, um encaminhamento e uma conclusão realmente que seja válida para todos. Tem até uma frase aqui de um escritor que diz assim: o líder deve entender que resolver um conflito não é uma questão de descobrir o certo, o que é certo ou o que é errado. Mais do que isso, gestão de conflito é uma questão de foco nos resultados, os ajustes que tem que se fazer nos métodos, processos, e, no fim, contribuir para a evolução da associação, da organização. Então, o conflito, ele existe, mas tem que ser conduzido, mediado, de forma que ele seja solucionado e ajuda no crescimento de todos da associação. Tá? Então, o conflito, ele é importante. Quais são as principais causas de conflito nas organizações? O que é que gera conflito? Né? Quais são as causas? Tá? Então, aqui a gente vai começar a falar um pouco disso, são várias causas. Quando é um conflito, né, é de divergência pessoal, de ordem pessoal, né, que resulta em frustrações ou insatisfação, muitas vezes é um conflito que é um atrito, um problema familiar, um problema de saúde, um problema de entendimento entre as pessoas, e que, se não for dada atenção, daqui a pouco vira um conflito interpessoal, já começa a ter atrito entre pessoas, grupos, dirigentes, né? Então tem que ter esse cuidado de estar observando também os conflitos pessoais e tem como mediar isso ou procurar ajuda para resolver problemas pessoais. Agora tem as causas dos conflitos organizacional, que é o foco do nosso debate aqui, né? Então, por exemplo, mudanças estruturais e tecnológicas, né? Então, a associação, por um projeto, resolve montar uma agroindústria, né? Uma agroindústria, né? E veio um monte de equipamento moderno, computador, e isso é um cenário que acaba gerando medo e incerteza. Então, tem aquelas pessoas do contra, que acham que vai dar tudo errado, né? Tem aquelas pessoas que não acreditam que a associação vai conseguir gerir aquele equipamento, né? E aí começa a surgir alguns conflitos de ideias. Uns acham que o projeto é interessante, vai ser viável, outros acham que não é viável, porque acham que não acredita nas pessoas da comunidade. Então, são cenários que geram medo e incerteza. E a partir daí pode surgir um conflito de ideias, né, e divergências, e que precisa ser contornado, né, tem que ser discutido. Recursos limitados. Todas as associações têm falta de pessoas para assumir as tarefas demandadas pela organização, que acaba sendo sobrecargas para alguns lideranças, né? É verdade. Então, a liderança tem que ter o cuidado para não estar assumindo um monte, né, de tarefas, né? Porque ele não vai dar conta, a liderança não vai dar conta, e vai ser cobrado por isso. E o mandato pode terminar um mandato frustrado, porque não conseguiu cumprir com as metas daquele mandato, né? Então, os recursos limitados dá origem também a conflitos. Então, é preciso que isso seja discutido, distribuído às comissões de trabalho, para que realmente diminua os conflitos. Choque de metas e objetivos. Isso acontece quando os grupos, né, entram em desacordo com os objetivos, com as metas dos grupos mesmo, né, por conta da falta de planejamento. Toda associação precisa ter um planejamento, né, das atividades do ano, de metas, resultados, né, identificar os parceiros responsáveis por aquele eixo ali e prazo para ser executado. Quando a associação não tem prazo ou não tem planejamento, né, os grupos acabam ficando desnorteados, né, e começa a haver essa discordância com relação aos resultados, com relação aos objetivos da associação. Então, o planejamento é fundamental
e nesse planejamento a associação tem que trazer vários setores da produção, da comercialização, questão das mulheres, de jovens, da educação, saúde e assim por diante. E em cada eixo desse, a associação vai definir resultado que se quer chegar no final do ano, as metas para conseguir aquele resultado, os parceiros que a associação pode contar para ajudar nessa ação, né? Responsável, qual é o sócio que vai ficar responsável por aquela ação e prazo para concluir, para executar. Então, o planejamento ele é fundamental, ele é que dá vida e dá norte à associação. A falta de clareza dos papéis, né? A falta de clareza de papéis e de expectativas, né, gera um contexto de insegurança também para os associados, aumentando o medo, cria irritação ou irritabilidade que pode gerar confrontos, tenta cada um defender o que julga mais adequado, ou seja, os associados, os grupos de trabalho ficam desnorteados, né, quando eles não conseguem compreender e entender essa clareza de papéis. É preciso que a diretoria, no planejamento, estou voltando de novo, a diretoria, no planejamento, definir isso, porque o planejamento vai dar o norte, o planejamento que vai definir os papéis, no planejamento que vai definir as ações, as metas e resultados. Então, o planejamento vai ajudar nessa questão do choque de metas e objetivos, como também a clareza dos papéis. Tá? Senão, os grupos acaba também tendo uma certa interdependência de atividade, cada grupo puxa para um lado, para o seu rumo, e aí começa a ter também disputas no resultado, né? Porque aí é uma grande chance de conflito, porque cada grupo começa a arrumar diferente e vai ter choque, né, de interesse entre os grupos. Então, o planejamento ele é essencial para a vida da associação. Uma outra situação é uma cultura predatória dos dirigentes que muitas vezes, né, ele não consegue gerenciar a associação de forma garantindo os limites claros de tolerância a fim de evitar comportamentos como discriminação, agressões verbais ou físicas, assédio moral. Ou seja, tem que ter um grupo de dirigentes, né, que possa gerenciar a associação, que possa envolver ali as crenças, os protocolos, os valores ali que a associação defende, né, e tentando dar limite a essa situação de discriminação, de agressões e assim por diante. Então, os próprios dirigentes também têm que dar o exemplo, né? Porque se ele não dá o exemplo, ele vai acabar estimulando associados, né, até de se agredir dentro da associação. Tem que, de certa forma, impor o respeito, né, a ética, né, os comportamentos bem firmes no dia a dia da associação. Como fazer uma boa gestão de conflitos, né? Esse é um ponto importante, né? Porque o conflito, para ser resolvido, tem que ter alguém que faça a mediação. Mas é importante lembrar que muitas vezes o dirigente não consegue mediar aquele conflito, e aí é necessário que ele procure ajuda, ou a entidade que dá assessoria técnica, ou alguém especializado na área, porque se ele não fizer isso, muitas vezes o conflito pode chegar em proporções que fica difícil de ter um problema maior na comunidade, né? Então, assim, a boa gestão de divergências ou dos conflitos deve se aplicar à negociação, ou seja, você tem que negociar, buscar solução, e em seguida a integração, ou seja, concluir uma solução que realmente integra, que realmente ajuda a associação a crescer, como também as pessoas envolvidas. É bom lembrar que nem todas as diferenças podem ser totalmente superadas, principalmente as de ordem pessoal, que dependem de um tratamento específico. Então, se o conflito é de ordem pessoal, então é preciso procurar ajuda, porque dependendo da situação, pode ser que seja um psicólogo, pode ser que seja uma orientação, mas então, se o dirigente não consegue mediar aquele conflito pessoal, aí tem que realmente procurar ajuda, tá? Procurar ajuda. Outra questão é que cada embate, né, pode ser amenizado a partir do momento que o dirigente fomenta na associação relações respeitosas entre os associados. Ou seja, se os dirigentes já dão o exemplo, né, do respeito com os associados, respeito com as mulheres, respeito com pessoas com LGBTs,
respeito aos negros e negras. Se a pessoa, o dirigente, dá esse respeito, ele pode exigir respeito também, né? Porque está dando um motivo, está incentivando que haja respeito entre os associados. Investir no diálogo entre as partes divergentes, cuidando para que ambas as partes possam expor seu ponto de vista e razões. Isso é importantíssimo. É importante que os dirigentes, né, precisa estar trabalhando o diálogo entre os divergentes, né, cuidando para que ambas as partes possam expor seus pontos de vista e razões. É a partir daí que vai surgindo as soluções daquele conflito. Tá? Apresentação de diferentes cenários para iniciar a construção de uma saída colaborativa. Então, o dirigente ele pode apontar soluções, alguns cenários que possam resolver aquela situação de conflito, né? Como uma saída colaborativa para as partes, de forma que consiga resolver o conflito e que ambas as partes saiam, de certa forma, satisfeitas. Outra questão, não tenha pressa. Muitas vezes leva tempo para que as partes compreendem, né, a visão do outro e repensem também sua opinião. Uma vez que entrem no acordo, é hora de colocar a solução escolhida, né? E avaliar os resultados. Porque quando você chama as duas partes para conversar, colocar suas razões, né, seus pontos de vista, né, é claro que as partes vão pedir tempo para pensar sobre aquilo, pensar sobre o que o outro falou, pensar sobre a sua opinião, para realmente chegar na resolução definitiva dos conflitos. Como evitar os conflitos na organização? Tem como evitar? Tem algumas dicas que ajudam os dirigentes a evitar o conflito, a evitar que o conflito cresça em tal proporção que fica difícil de resolver. Primeiro, entender que todo conflito é saudável, portanto, é necessário evitar que eles se tornem constantes e desgaste o relacionamento e o clima organizacional. Ele é saudável até o ponto que você conseguir mediar e resolver junto com as partes. Senão, acaba esse conflito desgastando os relacionamentos entre os associados e o clima da organização fica horrível, né? Fica muito difícil. O que é que se pode fazer para prevenir os atritos que são frequentes na associação? Primeiro, invista em dinâmicas e organização de grupos de trabalho com sócios que tenham um perfil colaborativo, tem um perfil solidário e se identifica com aquela tarefa definida. Então, se você vai organizar grupo de trabalhos, né, como a gente falou anteriormente, nos estatutos, onde orienta para isso, então é preciso que nessa divisão tente identificar esses perfis das pessoas, porque não de repente você está colocando em um grupo pessoas que, em vez de colaborar, vai atrapalhar o grupo. Tá? 2. Aposte em ambientes acolhedores e diversos que favoreçam o desenvolvimento da empatia, ou seja, que ajude as pessoas a se colocar no lugar do outro, né? Você tem que criar um ambiente na associação, um ambiente de reflexão, né? Ajudando os associados a refletir e se colocar no lugar do outro, tá? Isso é importante, porque quando você se coloca no lugar do outro, você cresce em você um sentimento também de solidariedade junto aos seus colegas, seus irmãos, seus companheiros de trabalho, né? De vivência na comunidade. Terceiro, fortaleça os canais de comunicação interna, divulgando boas práticas e instigando que cada grupo compartilhe suas ideias de trabalho. Hoje, com o avanço da tecnologia social, você pode criar um grupo no Zap de todos os associados daquela associação e está ali sendo publicado as atividades que a diretoria está fazendo, as atividades que o grupo A, B, C, D está fazendo, né? Mostrando as coisas positivas que a associação, os grupos, né, e as pessoas estão fazendo na comunidade. Porque, na medida que você vai divulgando isso, vai fortalecendo esse canal de comunicação, você vai mostrando transparência, né, daquilo que a associação faz, que o dirigente faz, e você vai estimulando a participação de todos, porque a pessoa está vendo o resultado. Tá? Valorize o dar e receber, o feedback. Então, assim, você precisa dar sempre a resposta daquele que for solicitado. Então, se um associado te solicita uma informação ou uma ação, você precisa responder, tem que dar esse retorno, se deu certo, se não deu certo, se você consegue, se não consegue. É importante ter essa relação de confiança,
de receber e de dar resposta naquilo que é solicitado. Tá? Quinto, garanta a colaboração e cumprimento de condutas e éticas, coibindo postura abusiva entre associados e liderança. Né? Então, isso aqui é importante, porque também parte também do viver dos dirigentes, né? Os dirigentes também são observados, né? E aquilo que o dirigente, a postura do dirigente, ela é muito observada pelos associados, e aquilo que ele faz de errado, ele é cobrado. Ele está pedindo isso, mas ele faz assim. Então, você não pode estar falando uma coisa e fazendo outra, né? Então, para você coibir algumas posturas abusivas, você também não pode ser abusivo, você também tem que ter uma conduta ética, né? Para que você possa também cobrar dos outros. Sexto, sempre que puder, busque treinamento para o desenvolvimento da capacidade crítica e flexibilização do pensamento associado. Então, é importante que os dirigentes fiquem de olho em algumas capacitações que surgem no município, na região, que ajudam ao desenvolvimento crítico dos associados, do ponto de vista político, do ponto de vista da conjuntura, do ponto de vista também do pensamento. Eu acho que isso ajuda muito, né, a formação. É importante ter a formação também dos associados, não só totalmente técnica, mas também a formação política, para que as pessoas compreendam a importância da associação e a importância do papel da associação na sociedade. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.